relato de um encontro para tratar de um golpe de Estado, que teria reunido o então presidente Jair Bolsonaro, o então deputado federal Daniel Silveira e o senador Marcos Duval. Um plano mirabolante que pretendia prender um ministro, impedir a posse do presidente eleito e anular as eleições. Tudo isso para manter o Bolsonaro no poder. Um relato confuso que depois foi mudando de versão em versão. Um relato que vem à tona semanas depois de um rascunho de um documento golpista ter sido encontrado na casa de um aliado do ex-presidente. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, dia em que o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais dizendo que foi procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para participar de uma tentativa de golpe de Estado. Você escuta agora um trecho da live do Marcos Duval. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Essa foi a primeira vez que ele citou publicamente esse relato. Depois, ao longo da quinta-feira, o Marcos Duval deu várias entrevistas na qual retomou o assunto. Mudou a versão várias vezes e se contradisse sobre datas e locais. Declarações com esse teor foram repetidas em entrevista ao canal Globo News e detalhadas na reportagem da Veja que ele cita, que foi publicada no site da revista nessa quinta-feira. Entre a primeira revelação e a mudança de rumo, Duval se encontrou com o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Para o jornal Folha de São Paulo e em outros momentos ao longo do dia, o Duval mudou uma parte importante do relato. Como a gente ouviu na live dele, ele chegou a usar a palavra coação para descrever o comportamento do Bolsonaro. Depois, na tarde dessa quinta, ele minimizou o papel do Bolsonaro e disse que o ex-presidente apenas ouviu o plano de Daniel Silveira. Mesmo com o vai e vem de versões, tem alguns pontos que não divergem no que foi relatado por Marcos Duval. A gente vai focar nisso e no que mais se sabe, além do que é relato do senador. Bom, o Duval disse que dias antes da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele se encontrou com Bolsonaro e com Daniel Silveira. Duval relata uma série de cuidados para que não houvesse registro do encontro e para que eles não fossem vistos. Fui até lá e o Daniel falou: presidente, o senador Marcos, eu conheço há muito tempo e tal, e ele poderia cumprir aquela missão, daquela ideia de... Aí eu falei: gente, mas que ideia? Aí ele falou: olha, a gente sabe da sua aproximação com o ministro Alexandre de Moraes e tal. Eu falei: olha, a minha aproximação com ele não é no nível de amizade, é nível profissional. Esse é um trecho do relato que o Marcos Duval deu para a Globo News. De acordo com o senador, o ex-deputado federal tentou convencê-lo a gravar uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo seria obter alguma declaração na qual o Moraes dissesse algo comprometedor sobre a atuação nas eleições de 2022, vencidas por Lula. Duval entregou para a imprensa fotos de mensagens de WhatsApp que teriam sido enviadas por Daniel Silveira para ele. Nessas mensagens, o ex-deputado dizia que o plano ia, abre aspas, salvar o Brasil, fecha aspas. Isso reflete a visão distorcida dos apoiadores radicais do ex-presidente, que não reconhecem a legitimidade da eleição e acreditam que Lula foi favorecido pelo judiciário, sem apresentar provas para sustentar essas teorias conspiratórias. De acordo com o plano explicado por Duval, depois de conseguir uma gravação dessa pretendida admissão de culpa de Moraes, o ministro seria preso, Lula não seria empossado presidente e Bolsonaro permaneceria no poder. Uma das mensagens atribuídas a Daniel Silveira dá a entender que pelo menos 2 generais estariam cientes do plano. O Marcos Duval disse para a revista Veja que para concretizar o plano eles iam contar com o suporte do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação.
A participação dos órgãos foi negada nesta quinta-feira por Augusto Heleno, responsável pela inteligência do Planalto no governo Bolsonaro. E aí foi a hora que eu falei, mas qualquer gravação sem autorização judicial, além de não ser usada como prova de nada, ainda eu tenho a possibilidade de eu ser preso. Ainda segundo o relato do Doval para a revista Veja, o senador se recusou a participar da operação e contatou Alexandre de Moraes para revelar o plano ao ministro do Supremo. Moraes não comentou o caso à imprensa ou publicamente. E aí o ministro, eu passei para ele a situação e ele ficou assim, ele fez uma risada do tipo, inacreditável isso. Marcos Duval foi eleito senador pelo Espírito Santo em 2018 com atuação alinhada ao bolsonarismo. Na madrugada dessa quinta-feira, ele fez uma postagem nas redes sociais afirmando que ia renunciar ao cargo no Senado, que deixaria a política definitivamente e retornaria aos Estados Unidos, onde ele tem uma empresa de treinamento de agentes de segurança pública. A decisão foi comunicada depois dele sofrer pressão por não ter declarado apoio ao candidato bolsonarista à presidência do Senado, Rogério Marinho, que acabou derrotado por Rodrigo Pacheco em votação na quarta-feira. Aí, no início da tarde dessa quinta-feira, ele recuou, disse que ainda não decidiu se vai renunciar e que a publicação foi um desabafo. Também nessa quinta, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a tomar o depoimento do senador sobre as revelações. Isso no âmbito das investigações que apuram os ataques golpistas que ocorreram após as eleições. O senador Flávio Bolsonaro disse em nota que nunca houve qualquer tentativa de golpe e que Jair Bolsonaro, seu pai, é um defensor da lei e da ordem. Abre aspas para Flávio. Tanto não houve qualquer tentativa de golpe ou crime que o presidente Bolsonaro deixou a presidência em 31 de dezembro. Fecha aspas. Em sessão no Senado, nessa quinta, o Flávio confirmou que a reunião entre Marcos Duval, Daniel Silveira e Jair Bolsonaro aconteceu, mas disse que o encontro não configura crime. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. O ex-deputado Daniel Silveira foi preso na manhã dessa quinta-feira pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O novo mandado de prisão foi expedido por Moraes depois de Silveira descumprir medidas cautelares, que são medidas como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. Na quarta-feira, o mandato do ex-deputado chegou ao fim com a posse dos novos parlamentares no Congresso. Por isso, ele perdeu o foro especial ao qual tinha direito. Os agentes federais encontraram R$270 mil em dinheiro vivo na residência do ex-deputado. O advogado do ex-parlamentar, André Rios, afirmou em nota para o jornal Folha de São Paulo que soube da prisão do cliente pela imprensa. Abre aspas para ele. Cabe salientar que o Daniel Silveira obteve a graça constitucional, o que torna qualquer medida dessa natureza mais um triste capítulo no Estado democrático de direito. Fecha aspas. A graça constitucional que o advogado mencionou é um indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-parlamentar. Em abril de 2022, o Supremo condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por atacar as instituições e insuflar atos antidemocráticos. Na mesma votação, os ministros decidiram pela cassação do mandato do então deputado federal, a suspensão dos seus direitos políticos e o pagamento de multa. Logo após a decisão, Jair Bolsonaro concedeu o benefício da graça ao bolsonarista, o que livrou Silveira do cumprimento da pena. Mas as medidas cautelares definidas pela Justiça continuaram valendo. A prisão foi expedida por violação dessas medidas. O relato do senador Marcos Duval foi feito no dia do depoimento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, à Polícia Federal. Torres está preso desde 14 de janeiro, investigado por suspeita de omissão em relação aos ataques golpistas e na invasão da sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.
Isso porque ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na ocasião dos ataques, ou seja, responsável pela segurança da área. Ao cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta, uma versão preliminar de um decreto que tinha como objetivo intervir no Tribunal Superior Eleitoral e alterar o resultado das eleições de 2022, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi derrotado. Depois disso, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, o partido do Bolsonaro, disse numa entrevista que várias versões de decretos para alterar o resultado das eleições de 2022 circulavam no entorno do ex-presidente. Valdemar fez a declaração para o jornal O Globo no dia 27 de janeiro. O presidente do PL disse ao jornal que, abre aspas, aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam. Fecha aspas. Valdemar depôs também nessa quinta-feira para a Polícia Federal para explicar essa fala. No depoimento, ele disse que usou de metáfora para dizer que todo mundo tinha uma minuta do golpe. O presidente do PL afirmou à Polícia Federal que recebeu 2 ou 3 propostas com esse teor, todas sem identificação, e que destruiu os documentos sem discutir com o partido ou com Bolsonaro sobre eles. Jair Bolsonaro perdeu a eleição em outubro de 2022 para o petista Luiz Inácio Lula da Silva, mas não aceitou a derrota. Continuou insuflando seus apoiadores e bolsonaristas radicais passaram a fechar rodovias e a montar acampamentos em áreas militares de diversas cidades do país, pedindo um golpe de Estado, por meio de novas eleições ou da intervenção das Forças Armadas. Essas movimentações culminaram no sério ataque à sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Depois dos ataques bolsonaristas, foram reveladas essas articulações e suspeitas de que a ideia de forçar uma anulação das eleições para manter o Bolsonaro no cargo circulava no entorno do ex-presidente. Essas tentativas se somam a uma série de outras ações que o ex-presidente e seus aliados empreenderam abertamente durante o mandato para prejudicar o processo eleitoral. Por exemplo, logo depois de assumir o comando da República, Bolsonaro começou sua campanha contra as urnas eletrônicas, sugerindo fragilidades no sistema eleitoral. Sistema eleitoral com urnas eletrônicas pelo qual ele foi eleito 7 vezes desde 1998. Essa campanha defendia uma alternativa ao sistema eletrônico, o voto impresso, que ele chamava de voto auditável. No primeiro semestre de 2021, o Bolsonaro intensificou os ataques ao sistema eleitoral. Diante das sucessivas acusações, o Tribunal Superior Eleitoral mandou Bolsonaro apresentar provas. E então, em julho daquele ano, o ex-presidente gravou uma live apresentando falsas inconsistências nas urnas, mostrando coisas que já tinham sido desmentidas pela Justiça Eleitoral. Ali ele inclusive admitiu não ter provas contra a segurança das urnas eletrônicas, mas continuou levantando suspeitas em seus discursos. Em agosto de 2021, em meio à pressão bolsonarista, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou em votação a PEC do voto impresso, que foi rejeitada no plenário e arquivada. No mesmo dia em que os parlamentares se reuniram para decidir sobre o tema, Bolsonaro recebeu um desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios, num episódio que foi interpretado como uma tentativa de intimidação ao legislativo. Um mês depois, o governo Bolsonaro organizou manifestações em Brasília e em São Paulo no Dia da Independência, em 7 de setembro de 2021, com teor golpista. Bolsonaro xingou e disse que não ia obedecer ordens do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A crise institucional foi elevada a um novo patamar. Aí, dias depois, acuado pela possibilidade de um processo de impeachment, Bolsonaro recuou e se desculpou. No dia do segundo turno das eleições, em 2022, a Polícia Rodoviária Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, então comandada por Anderson Torres, realizou mais de 500 blitz e bloqueios em diversas rodovias do país. A maior parte das operações se concentrou no Nordeste, região de maior popularidade do então candidato Lula. Eleitores se atrasaram para chegar aos locais de votação. A circulação de registros nas redes sociais de ônibus parados e estradas congestionadas criou um clima de pânico e intensificou as acusações contra Bolsonaro de tentativa de supressão de voto. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro incentivou uma apuração paralela da contagem de votos pelas Forças Armadas. Em novembro, depois da eleição, os militares deram mensagens ambíguas sobre a lisura do pleito.
Eles divulgaram um relatório afirmando não ter detectado qualquer tipo de falha nas urnas, mas o Ministério da Defesa também publicou uma nota dizendo que, apesar disso, não dava para excluir essa possibilidade. Depois, uma auditoria encomendada pelo PL, o partido do Bolsonaro, apontou supostas inconsistências a respeito do sistema eletrônico de votação, sem incluir qualquer prova consistente. O partido pediu ao TSE recontagem de votos apenas para o segundo turno da eleição, apesar das urnas terem sido usadas nos 2 turnos. Vale lembrar que no primeiro turno essas urnas deram ao PL a maior bancada da Câmara dos Deputados. Bom, Moraes rejeitou a demanda e determinou que a legenda pagasse uma multa de 22,9 milhões de reais. Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, para não entregar a faixa ao presidente Lula. O ex-presidente está tentando obter visto de turista de 6 meses para permanecer em território americano, enquanto enfrenta uma série de investigações no Brasil. No dia 13 de janeiro, ele passou a ser investigado no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual do atentado aos 3 poderes de 8 de janeiro. Esse é mais um inquérito ao qual o Bolsonaro passa a responder no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente também é investigado por seus ataques às urnas no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação coordenada de grupos na internet para disseminar desinformação e atacar instituições democráticas, e de inquérito sobre desinformação na pandemia, vazamento de investigações sigilosas e interferência na Polícia Federal. Nesse último caso, os investigadores pediram o arquivamento do caso. Todos os processos são conduzidos por Alexandre de Moraes. O ex-presidente também é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral, por uso da máquina pública durante a campanha à reeleição e por redes de desinformação montadas por seus aliados para desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo. Esses processos no TSE podem tornar ele inelegível. A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira no Rio de Janeiro aos 73 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. Glória Maria fez entrevistas históricas, visitou mais de 160 países e é uma inspiração para muita gente. O César Gaglione escreveu sobre o legado da jornalista. César, por que a Glória Maria é considerada uma pioneira na TV brasileira? A Glória Maria foi pioneira no telejornalismo mais de uma vez. Quando ela entrou para a Globo, na década de 70, ela se tornou a primeira mulher negra a ser repórter televisiva, com destaque no horário nobre da emissora de maior alcance do país. Também nos anos 70, ela foi a primeira pessoa a aparecer em uma transmissão ao vivo em cores durante o Jornal Nacional, que era uma novidade para a época. Ela estava falando direto de Washington, nos Estados Unidos, na posse do ex-presidente Jimmy Carter. No ano de 2007, quando ela foi a primeira apresentadora de uma transmissão em alta definição da TV brasileira, marcando o início da implementação do sinal digital no país. Desde 2010, a Glória Maria era parte da equipe do Globo Repórter, o programa das noites de sexta da TV Globo. Nessa fase, ela viajou o mundo passando por mais de 100 países. Um dos momentos mais icônicos dela foi no ano de 2016, quando ela fumou maconha na Jamaica, cena que posteriormente virou meme. Desde 2019, ela dividia a apresentação do Globo Repórter com a jornalista Sandra Nemberg. A dupla substituiu o jornalista Sérgio Chapelin, que tinha acabado de se aposentar depois de 23 anos comandando o programa. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. Pessoas no sistema carcerário estão extremamente vulneráveis diante da crise climática. Isso porque elas enfrentam os verões e invernos rigorosos com muito menos recursos de adaptação e resiliência climática do que nós que estamos do lado de fora. Esse foi o tema de uma coluna publicada pela Andréa Coutinho Lobac na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre os seus temas de cobertura. O tema da mudança climática nunca é meramente ambiental, é uma agenda social, político-econômica e, sobretudo, de inclusão. Nos últimos anos, a perspectiva de inclusão tem ganhado força, espaço, um olhar transversal, a voz da juventude no Brasil afora e alguns avanços de representação e representatividade. Porém, ainda há um recorte que não tem ocupado essa agenda com propriedade, que é o efeito da crise climática no sistema carcerário. Na minha coluna, eu trouxe algumas diretrizes e dados na direção do porquê olhar para o sistema carcerário é parte da justiça climática. Primeiro, porque não existem políticas públicas de adaptação climática nos presídios brasileiros. A falta de infraestrutura e o índice de insalubridade são pontos historicamente sensíveis e de retrocessos. Falta água, alimentação adequada, energia elétrica, colchão, saneamento básico e toda a estrutura mínima
para a dignidade de quem cumpre aí uma pena criminal. Por isso, a pergunta que eu deixo no texto é: se hoje a infraestrutura, as possibilidades de sobrevivências na cela das prisões está em falta, o que dizer da sobrevivência à crise climática, que já é uma realidade do agora, uma realidade política social? Bom, um fato é que a distribuição geográfica espacial do sistema carcerário no Brasil não é feita ao acaso. No ranking mundial, nosso país tem a terceira maior população carcerária, com cerca de 835 mil detentos e detentas, mas já existem projeções que apontam que esse número chega a 1 milhão de pessoas em privação de liberdade. Olhar para os direitos constitucionais da população carcerária perpassa por uma perspectiva de futuro. E se o futuro climaticamente seguro está ameaçado, só nos resta lutar e pressionar as estruturas políticas em prol da sobrevivência climática prisional no Brasil. A coluna da Andréia você lê no nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para quem quer começar ou se aprimorar na arte de escrever, a gente traz essa semana uma lista de cursos e oficinas de escrita. São algumas opções pagas, outras gratuitas, incluindo aulas online com autores como Lourenço Mutarelli, Noemi Jaffe e Luana Schneiderman. Cursos tradicionais oferecidos pela Casa das Rosas e uma outra opção, uma pós-graduação em escrita criativa no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Tá tudo lá no site da Gama e na nossa newsletter. Para assistir, a gente recomenda a reportagem do Fantástico que mostra a tragédia Yanomami. Na última edição do Fantástico, no dia 29, a revista eletrônica investigou a tragédia humanitária que acontece em Roraima. A reportagem documentou a entrega de mantimentos e o resgate de crianças, adultos e idosos vítimas de malária, pneumonia, desnutrição e contaminação por mercúrio. A Gama já tinha trazido essas denúncias numa entrevista com a jornalista Kátia Brasil. A crise é retrato da negligência do governo Bolsonaro, que ignorou mais de 60 pedidos de ajuda dos líderes indígenas. Para ler, a gente indica um texto da cantora e poeta Patti Smith, na New Yorker, sobre Tom Verlaine. Intitulada Ele Era Tom Verlaine, Smith homenageia seu grande amigo morto no dia 28 de janeiro. Ícones da cultura no final do século XX, eles se conheceram em 1973 e dividiram muitos interesses em comum. Ela relata com detalhes a primeira vez que o viu se apresentar em abril do ano seguinte, 1974. Ela escreve assim: "O que vimos naquela noite foi familiar. Nosso futuro, uma fusão perfeita entre poesia e rock and roll. Enquanto via Tom tocar, pensei, se eu fosse um menino, teria sido ele." Para ler, a gente recomenda um romance em que parece que tudo vai desabar a qualquer momento, mas não desaba. A brilhante roteirista e dramaturga francesa Yasmina Reza acaba de lançar no Brasil Felizes os Felizes, pela editora Ainé. Mais conhecida pelo texto de Deus da Carnificina, que em 2012 foi lançado como filme de Roman Polanski, ela agora conta a história de personagens que têm um talento especial para a infelicidade. Alguns exemplos: uma atriz embriagada e ciumenta e um filho